Está começando mais um Tirando para Chá. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Rafael Bacelar, ele que já passou por diversos segmentos, ali em alguns, mas hoje está firme e forte. Seja bem-vindo, Rafael. Tá bom, obrigado. Seja muito bem-vindo, Rafa. É um privilégio ter você conosco. Tá no mundo do empreendedorismo e nada melhor do que falar hoje sobre a parte náutica, né, que é o que está super voltado à parte do entretenimento, que Feira de Santana hoje carece muito, e você vem com essa roupagem de fazer as famílias viverem nos finais de semana, no tempo livre que sobra, para agregar qualidade de vida. Fala um pouquinho sobre o teu negócio. Pronto, agradecer primeiramente o convite a vocês por estar participando disso aqui. É sempre uma honra, na verdade, a gente compartilhar um pouco da história. Eu creio que isso serve muito de motivação, serve também para estimular outras pessoas a trilharem, às vezes, de quem está realmente ali no skin the game, como o povo fala, né? Com a pele ali e na prática em si. A Semanáutica foi uma empresa pioneira em Feira de Santana. A gente, na verdade, fomos a primeira loja náutica de Feira de Santana e, se eu não me engano, a terceira do interior da Bahia. A gente tinha um segmento, na verdade, que tinha, assim, um apelo maior na capital. Então, na capital tinha 2 concessionárias e Feira de Santana não tinha nada, embora, poucos feirenses também saibam que a gente tem uma beleza natural riquíssima aqui, que é o Rio Jacuípe, Paraguaçu, que a gente tem aí, em média 110 km de área navegável. Inclusive, é incrível como eu ainda bato papo com algumas pessoas e algumas pessoas não sabem dessa dimensão, não sabem Potencial turístico. desse potencial, né? E a gente explora já isso já na parte náutica, vendendo, comercializando embarcações, jet skis, lanchas. E a gente foi a pioneira na nossa cidade, Precisinho do Sertão. É uma cidade que eu costumo até brincar, né? Eu brinco que Feira de Santana, na verdade, hoje, o cara que sobreviver aqui empreendendo, na verdade, pode ir para qualquer lugar do mundo que ele consegue. Ele vai conseguir. Porque a gente tem alguns desafios realmente que é inerente à localização, entendeu? Então a gente tem um comércio muito pujante, a gente tem uma economia favorável à nossa cidade, uma cidade de trocamento rodoviário, a gente tem uma logística bem interessante também. Só que a gente tem, concomitante a isso, quando a gente tem alguns locais que tem assim valores e recursos, né, circulando muito forte na economia, a gente tem também algo que é o quê? Que é os desafios da concorrência. Então assim, é muito comum, na verdade, não sei se vocês percebem isso na cidade. A gente empreende, daqui a pouco aparece outro, aparece outro, aparece outro, e aí você começa, né? Mas isso acaba estimulando a gente a crescer, estimulando a gente a ir para frente. E é isso que a gente vem fazendo, né, nos caminhos desse tempo aí que a gente vem caminhando aí com a Manaus. Você ficou 8 anos trabalhando no banco. Conta um pouquinho dessa história, né, pra gente, né, pra gente entender um pouco mais quem era o Rafael, por que decidiu sair do banco, como é que foi essa saída. Eu entrei no banco com 19 anos, né? Eu costumo falar que o banco, apesar de eu ter 2 graduações de administração e direito, né? Mas eu brinco dizendo que o Bradesco ele foi minha principal graduação, né? Até agradeço, na realidade, as oportunidades. Na época eu tive alguns gestores, seu Celso, Francisco, Reinaldo, Dilma, pessoas assim que me deram uma oportunidade no banco. Meu crescimento no banco ele foi inclusive um crescimento que eu considero, né, um crescimento bem rápido, e no banco geralmente ele tinha aquela lacunazinha de tempo, a cada 3 meses era o período mínimo de você sair de uma função para outra. E eu consegui assim, nesses períodos mínimos, consegui ir, né, pulando o galinho dos cargos, e cheguei e virei até gerente, assim, com um tempo razoável, quando você pega, assim, uma quantidade de pessoas de colaboradores que trabalham. E eu falo que foi minha principal faculdade, porque lá eu aprendi muita coisa, eu aprendi a ter disciplina, lá eu aprendi a ter muita responsabilidade, porque tudo mexe com valor. Lá eu aprendi a ter principalmente controle emocional, porque quando eu virei gerente do Prime, a gente atendia já o público alta renda. E não é é muito comum, né, a gente vê que o público alta renda já tem um nível de exigência muito alto. Então a gente já tem que realmente ter um outro formato de comportamento como profissional, né. A gente tem que saber o que é que a gente fala, a gente tem que estudar para falar as coisas com convicção, entendeu. A gente tem que ter responsabilidade sobre os nossos direcionamentos, porque o cliente, principalmente o cliente alta renda, a gente fala uma informação para ele, e com essa informação, na realidade, muitas vezes ele gera o dinheiro ou gera o prejuízo, então se a gente passa a informação errada. Então, com o banco eu aprendi principalmente a ter essa questão de responsabilidade, né, responsabilidade e disciplina. E foi uma trajetória bem legal, ela se encerrou no ano de 2015. No ano de 2015 eu costumo falar assim, que o Rafael ele já era empreendedor, inclusive minha mãe brinca comigo dizendo que, lá atrás, quando ela passava algumas atividades para mim, né, pra eu ir no supermercado, pra eu comprar um pão, alguma coisa assim,
Ela falava: "Ó, um exemplo, olha, compra ali um arroz Burgonês", eu ia lá e trazia outra marca. Aí ela falava: "Não, por que você comprou o que eu pedi?" Como é que você vai saber se isso aqui é bom se você não testou? Então, eu acho que o teste em si, o teste, essa liberdade, esse já estava realmente correndo no DNA de Rafael. Eu sempre gostei de coisas novas, sempre gostei de testar, né, me predispor um pouquinho mais a risco. E mesmo dentro dessa trajetória no Bradesco, eu sempre busquei, né, eu enxergo eu na realidade no Bradesco, ou no período que eu passei na Eurofarma, na Momenta, na MS, que eu vou falar também, como na verdade, um empresário que estava num momento como seletista, porque o meu comportamento como profissional dentro dessa trajetória já era diferente. Eu mesmo no Bradesco, assim, tenho algumas coisas minhas que foram feitas na época, eu considero que foram ideias legais. Por exemplo, a gente teve uma época que no Prime, quando eu fui promovido, que eu virei gerente, que tinha alguns clientes que eles não rentabilizavam, né, como o banco desejava. Então o banco cobra a meta. Normal, tem que vender muita coisa lá para o banco no período. Então a gente criava mecanismos de a gente fazer adequação. Inclusive na época que eu trabalhei existia algo chamado downgrade e upgrade. Eu participei muito, né, de eventos sociais, né, amigos, até que cabe até falar que nem Reinaldo da Rede RG, me levava para alguns eventos sociais para eu captar clientes, porque na época quando eu peguei a minha carteira do banco, era uma carteira que estava iniciando e que não dava tanta rentabilidade, principalmente era uma carteira que tinha, assim, clientes mais conservadores. Era aquele cliente que, tipo assim, não adianta você propor nada para ele que o dinheiro dele é em poupança, acabou. Então esse perfil de cliente, muitas vezes, ele não rentabilizava para o banco e não rentabilizava nem a carteira dele também, mas ele não entendia. Cliente mais tradicional. E a gente precisava ter clientes oxigenando. Então, naquela época, Rafael já era meio que um empresário, né, porque você ficava o tempo todo procurando relacionamento, network e mecanismos que você conseguisse puxar o cliente, né, para ter o resultado que o banco esperava. Fortaleza Regalia foi encerrado em 2015, foi encerrado em 2015 porque nesse período como bancário, tem algumas coisas que é engraçado, assim. Eu lembro quando eu comprei meu carro, que eu fazia faculdade, eu comecei a fazer transporte escolar. Transporte escolar era pra pagar a parcela do carro. Então, assim, a gente tinha algumas receitas a mais, que nem PLR e tal, eu sempre buscava comprar algum terreno, alguma coisa para formação de patrimônio, entendeu. Chegou um período que eu já comecei a ter um pouquinho de recurso, então eu tinha um carrinho ali, eu anunciava, entendeu, para tentar ganhar alguma receita. E nisso eu entrei no segmento de construção civil, com um amigo que a família dele já mexia com material de construção, inclusive, fazia parte também fez parte do período da Rede RG, e eu tinha alguns terrenos, e ele entrou com esse know-how no segmento, ele tinha acesso aos fornecedores, e a gente começou a construir. O banco, óbvio, né, como toda empresa, como toda corporação, ela tem algumas regras, e o banco eles não autorizam, né, que você tenha uma atividade paralela no seu ensino. Então, nesse momento a gente precisou encerrar o nosso ciclo, eu fui, dar seguimento aí o que eu acreditava, que era o empreendedorismo, e foi assim, né, meu primeiro grande passo, que inclusive eu considero um grande passo, porque apesar de eu ter sido assim, né, trabalhado na instituição financeira, então você já tem um pouquinho de educação financeira lá atrás, você já é um pouco mais seguro, você administra bem suas finanças, mas eu dei um passo, eu considero até maior que as pernas, porque o segmento de construção civil ele é um segmento hoje que, até se a gente for observar hoje, é um segmento que carece muito de investimento considerável. Naquela época não tinha esses investimentos consideráveis. Então eu comecei a trabalhar em formiguinha ali mesmo, construindo 2 casas, vendeu 2, faz 3, e a gente começou a fazer isso eu e Jorge, só que na época a regra do jogo mudou. Então, a Caixa deixou de financiar 90%, nosso público era o público baixa renda e imóveis populares que tinham subsídio pelo governo. Então, a partir desse momento que mudou essa regra, mudou também a questão da venda, né, aquela venda que vinha pujante ali, que vinha aquecida, começou a dar uma travada, porque o meu público ele não tinha aquele valor para 10% a mais para dar de entrada, o subsídio não dava o suficiente para os 20%. E o cerco começou a ser apertado também para o pequeno construtor naquela época. Eu lembro que, assim, a Caixa começou a criar uma série de travas. "Ah, só financia casa se tiver em rua pavimentada". Aí algo que era competência, privativa do município, a gente tinha que fazer, porque senão não financiava. Então começou os desafios, né. Eu nem bem entrei no segmento, a gente começou com os desafios. Então, assim, eu até brinco, na verdade, que, assim, eu vim a falir nesse segmento, mas falei assim, eu falo que construtor ele não tem falência, ele tem
problema de fluxo de caixa, porque o imóvel ele estava lá para vender, mas não tinha ninguém para comprar, então, mas eu precisava da receita, né, para a gente continuar se mantendo na manutenção da vida em si. E aí nesse período usei o network a meu favor para eu tentar voltar para o mercado de trabalho. Eu consegui passar num processo, apesar de ter muito amigo que trabalhou comigo no Bradesco, quem me indicar para participar de alguns processos seletivos, por incrível que pareça, o primeiro laboratório que eu entrei nessa transição, né, quando deu errado a de construção civil, foi um laboratório que me chamou por um cadastro feito através de e-mail, entendeu? Tinha aqueles portais de vagas, vagas.com na época, e eu me candidatei. Essa vaga era uma vaga que não era para Feira de Santana, iria ser para Petrolina, e de última hora o gestor mudou para Feira de Santana, eu fui convocado para participar do processo seletivo e entrei na primeira laboratório que trabalhei, que foi a MS. Agradeço também a oportunidade aí na época do gestor, o nome Leal, foi quem me contratou, participei do processo seletivo com algumas pessoas e consegui o êxito nisso. Passei 2 anos e meio na MS, aí teve uma oportunidade de melhoria, eu fui para Hipermarcas. Passei 2 anos, teve oportunidade de melhoria, fui para o Grupo Eurofarma, que lá eu encerrei mais uma vez a minha trajetória de seletista. Agradeço também, na verdade foi uma grande oportunidade nesse período, e aí resolvi realmente tocar meu barco aí na vida empreendedora, e dessa vez no segmento náutico off-road, que nem eu atuo. Claro que toda empresa é um aprendizado diferente, mas qual aprendizado que você leva até hoje, assim? Que você aprendeu e por algum motivo você leva até hoje na sua vida de empreendedor? Eu acho assim, se a gente for separar por empresas, algumas empresas elas me deram, assim, habilidades, mais específicas. Quando eu comparo assim: "Poxa, o que é que Rafael tirou de mais, assim, importante do Bradesco?", eu acho que a disciplina, a responsabilidade, que tudo é recurso, tudo é financeiro, entendeu? E também algumas características um pouquinho mais tradicional, o banco em si, eu trabalhei nesse banco, esse banco era um banco bem tradicional, com regras muito bem estabelecidas. Quando eu fui para a área da propaganda médica no laboratório, eu acho que lá já teve outras coisas, né. Lá eu tinha, diferente do banco, eu tinha uma jornada de trabalho que eu entrava e ficava num ambiente quadrado e tal, lá na sala, para trabalhar. Lá eu já precisa ter um outro ambiente de trabalho. Era ambiente de trabalho de viagem, tá na estrada, tá em setor de viagem, se hospedar. Então, lá você pega um outro formato de rotina, né. Então, lá para mim já ter algumas características como adaptabilidade, entendeu? Organização também, porque a gente tinha que ter algo bem organizado, um roteiro para você fazer, você deixar seu carro preparado para no outro dia você sair cedo. Você tinha que monitorar, na realidade, os horários que os médicos atendiam para você ter certinho e não perder esse contato. Então, eu acho que, tipo assim, no Bradesco, mais a parte da disciplina, né? Essa parte da disciplina, ser mais tradicionalzinho, e a questão da responsabilidade, porque tudo é finança. E no, no laboratório, é mais você fazer realmente maximizar o seu tempo, adaptabilidade e organização, porque você está o tempo todo no setor de viagem, tem fatores que você não consegue às vezes controlar, você não consegue controlar um trânsito, então você tem que ir nas minúcias sendo o máximo possível organizado, entendeu? Show de bola. Trazendo, Rafa, para esse contexto, né, Feira é essencialmente uma cidade de negócios, então tudo roda muito em torno disso. Mas a parte do entretenimento falta muito. Sim, Se a gente parar hoje no final de semana e procura algo para fazer em família, a gente não vai encontrar tantos lugares. sim, A gente vai encontrar mais bares nas avenidas para ir, sim. e as crianças não estão enquadradas nisso. Como é que o seu negócio hoje atinge um público de trazer entretenimento para as famílias da cidade? É bem interessante que essa lacuna, inclusive, eu percebi também. Eu vejo que realmente hoje o entretenimento local de Feira de Santana, ele está muito voltado mais para ambiente de bares, realmente restaurantes. Você vê hoje cinema tem muito pouco, teatro tem muito pouco, mas o que eu fico mais, assim, meio que, assim, me indignou mais, assim, é realmente essa questão, é de você, tipo assim, falava assim: "Ah, o pessoal", que nem eu vi até alguns comentários preconceituosos em relação à nossa cidade: "A feira não tem nada pra fazer, não tem praia, não", tipo assim, como se a praia fosse algo que determinasse, né, uma condição de a cidade se desenvolver. Embora a gente tenha opções, tenha oportunidade de se desenvolver, mas é claro que para isso acontecer, né,
eu estou fazendo, digamos assim, eu dei um primeiro passo, né, a gente abre um segmento, uma iniciativa privada, automaticamente a gente começa ali no passo em formiguinha, formiguinha, daqui a pouco você toma, né, uma proporção que as pessoas começam a te enxergar. E não só a iniciativa privada, não só quem consome o meu produto, mas às vezes o poder público também, para entender, né, eu acho que, tipo assim, a gente faz até um marketing muito bem feito, toda hora entrega jet, CCamar, assim, eu acho que isso desperta um pouco da curiosidade de quem não entende desse nosso segmento. Então o cara: "Rapaz, esse cara tá vendendo tanto jet, pra onde?". Mas a gente tem essa oportunidade, né, essa beleza natural, que se a gente chegar aqui, na verdade, vários municípios conectados, que se esses municípios, na verdade, se unissem realmente, a gente consegue desenvolver muito bem, e inclusive já existe histórias muito parecidas, né, de locais que conseguiram se desenvolver, né, e que antigamente era parado, quando você sobe para a região ali do Rio São Francisco, você pega ali Canindé de São Francisco, Piranhas, né, Paulo Afonso, foram regiões que, tipo assim, o turismo náutico desenvolveu, né, desenvolveu muito, não só para venda de jet ski, embarcações, mas vendas de pequenos catamarãs que projetavam passeios, mas para isso acontecer, tem que ter uma infraestrutura mínima, que é o que eu acho que hoje a gente ainda carece muito no nosso negócio, porque assim, não adianta pegar ali, ter um catamarã para fazer passeios no rio Jacuípe, e essas pessoas não tiverem onde ir em si, um restaurante legal, então hoje a gente tem ainda muito pouca opção na beira do rio, nessa parte de infraestrutura. Primeiro eu acho por quê? Primeiro eu acho que ainda tem muito pouca infraestrutura, porque ainda não está muito bem assim, eh, transparente para os empreendedores que querem empreender, né, o que se pode fazer, o que não se pode fazer na beira do rio, né, porque é uma área de proteção ambiental, então tem uma série de regras, é uma APA, uma série de regras do INEMA e tal, então precisaria estar mais transparente, mais às claras, o que é que se pode e o que não pode, para as pessoas se adaptarem. E segundo, eu acho que para existir qualquer tipo de empreendimento, você precisa ter um tipo de estímulo, né. Então eu acho que hoje também não há esse estímulo, eu acho que hoje há muito mais trava do que estímulo. Entendeu? Se Rafael hoje fosse uma pessoa que tivesse talvez num setor público, alguma coisa, eu ia falar: "Não, beleza, bora fazer aqui, eu apresento o projeto, vamos fazendo e adequando, na verdade, de forma que você realmente não prejudique a natureza", e ter como fazer. Se não fosse assim, nenhum outros locais estariam tão desenvolvidos que nem a gente vê, por exemplo, Capitólio, que não tinha nada, aí uns do São Francisco, lá de Piranhas, tem vários, inúmeros restaurantes, inúmeras marinas na região lá, entendeu? E outras grandes cidades também que têm rios e aproveitam isso aí como algo realmente para focar no entretenimento, para dar opções às pessoas que moram naquela região, né. E aqui no Rio a gente tem vários municípios que se unissem, né, porque aqui quando você pega, daqui do Rio Jacuípe, de Feira de Santana, que você começa a navegar, então tem Feira de Santana, tem Antônio Cardoso, tem Conceição da Feira, tem São Gonçalo, tem Santo Estevão, tem Cabaceiras de Paraguaçu e mais pra cima ainda tem Castro Alves, ou seja, você tem 7 municípios, entendeu, que estão à beira do rio, que poderiam na realidade ter realmente um plano Um piloto, alguma coisa para suporte, dar um suporte perfeito. e desenvolver essa área, entendeu? E para além dos jet skis e para além da parte náutica, tem o off-road, né, Sim. que é uma nova característica que você também traz e que é altamente inovadora e que dá uma possibilidade bacana de se viver em família. Fala um pouquinho dessa esfera. Aproveitando essa pergunta, conta um pouquinho como é o dia a dia, os bastidores além de vendas, como é que funciona? É. Assim, né, eu costumo dizer que a gente usa inclusive isso no slogan da nossa empresa, que a Ciamar, na verdade, o nome Ciamar Náutico, a gente fala Ciamar Náutico, seu shopping de hobbies. É porque quando eu abri a Ciamar, eu era um amante, né, da náutica, então usava muito jet ski, então esse foi um produto meio que âncora para a abertura da loja. Só que dentro desse período a gente foi integrando mais nossos portfólios, né, porque a gente quer realmente que a gente seja um shopping de hobby, assim, o cara que não tem nada a ver com a náutica, beleza, ele tem a parte do off-road, lá nós vendemos quadriciclo, TV, mini bug, mini UTV. A nossa ideia em si da empresa é a gente ter, né, realmente um portfólio completo para todo tipo de aventura, seja na água ou fora dela. Então a gente faz esse trabalho, vem fazendo esse trabalho, a gente foi bem legal, assim, quando a gente começou a diversificar esse portfólio. Porque quando a gente abriu, beleza, a gente abriu, o nosso forte era náutica, a gente abriu lá com foi engraçado que a gente olha as fotos lá atrás, inclusive da empresa, a gente via que a gente tinha um vão, um galpão enorme, poucos produtos. Que a gente pegou aquele período de pandemia também, né, que assim, as coisas tudo dobrou de preço, o nosso capital não conseguiu acompanhar o estoque que era desejado para nossa abertura. A gente inaugurou com um Fapinha do meu filho e um quadriciclo 2 de uso.
E aí tinha um quadriciclo da loja e 5 jet skis, e uma motinha de trilha. Foi o nosso estoque de veículos que a gente inaugurou. Só que com o tempo, a náutica era o que a gente rodava mais, e a gente foi realmente fazendo um foco segmentado para outros públicos. Por exemplo, meu filho, que estava mais felicidade, na verdade, é assim, o que a gente vive, a gente quer projetar para as outras pessoas. A gente o menino estava na casa de praia, brincava no mini bug lá, eu falo: "Rapaz, eu tenho que vender isso aqui, o pessoal ficar feliz também". Então o pai comprou o jet, se ele tiver condição, compra o Fapinha também para o filho, ele vai se divertir na água, o filho se diverte no condomínio, se diverte em alguma coisa. A gente começou a diversificar esse trabalho e viu que realmente foi um trabalho efetivo, que hoje a gente até brinca, né, a gente chama a nossa comunidade de ceamarinos, mas hoje a gente tem uma mini comunidade também, que são a comunidade dos pequenos hoje, que tem hoje compram conosco os mini bug, os UTVs. E voltando ao que você falou, né, como é isso no dia a dia, é bem complexo, porque quem chega ali na loja não imagina, assim, a complexidade de você, vender esses perfis de produtos. Tem um perfil de produto que você vende, mas assim, aí você vende, você tem entrega, a gente na verdade apesar de estar em feira, a gente não tem só cliente de Feira de Santana, tem que ter questão de entrega, tem a questão de montagem, tem a questão de ativação, e o produto ficou parado, tem que fazer o checklistzinho para quando você for entregar. Então, assim, é algo que demanda realmente um tempo legal. Mas que a gente vem, né, vem crescendo e vem tirando de letra essa coisa. Por a gente vender também produtos que são, assim, inovadores, é muito comum acontecer de a gente vender e a pessoa não sabe nem pra onde vai, assim: "Rafael, e aí, como é que faz e tal?". A gente tem inclusive um padrão. Todo produto que a gente entrega, a gente ensina como é o uso, mas tem muitos clientes que na verdade compram com a gente através simplesmente do contato online, então ele veio do Instagram, veio do WhatsApp, ali, então chega, manda entregar, chega lá, a gente acaba, fazendo isso. Inclusive nosso Instagram hoje e o nosso YouTube, a gente começou a focar muito nisso, né, a gente dá instruções para as pessoas ou pessoas que têm, assim, né, até curiosidade de saber e tal, começar a entender um pouquinho como é esse meio. Eu costumo até brincar com os vendedores, eu lembro que meu consultor de vendas hoje, o Iago, quando ele entrou lá, ele brincava bem assim: "Puxa velho, eu não vou conseguir bater as metas nunca, o povo só chega aqui: 'Cadê Rafa? Cadê Rafa? Cadê Rafa?'". Eu falei: "Velho, é assim ó, o trabalho ele é um trabalho formiguinha, você vai aqui, você vai trabalhando, você vai atendendo, você vai gerando um relacionamento, só que é um produto que você não vai vender da noite para o dia. O cliente vem, então por isso que eu falo com ele. Essas curiosidades Precisam ser mostradas. precisam ser mostradas, porque muitas vezes é a pessoa que já está pesquisando, já está querendo entender, já está querendo, né, saber aquilo ali, porque ele já tem o desejo de ter. Só que às vezes o desejo nem sempre surge no mesmo momento em que ele tem a capacidade de ter, né. Então às vezes mas ele começa já pesquisando. Então não deixa de ser também um estímulo aí, educativo, né, digamos assim, para a gente estar passando pra esse pessoal aí que tem curiosidade desse segmento. Show de bola. Forma até de ganhar o cliente, cativar Sim, o sim, cliente, né. sim, sim. Massa. Estamos chegando ao final, mas ainda vou fazer algumas perguntinhas. Certo. Rafa arrastou multidão, né, teve um evento Sim, que Rafa fez no Rio de Jacuípe que levou sim, Thiago Aquino. Como sim. foi esse evento aí? Como foi que você impulsionou? Porque eu acredito que naquele momento a galera entendeu que dá para se divertir em Feira de Santana, Sim, na sim. parte náutica. O bom de ter um artista, que nem aconteceu no Rio, é porque ele dá uma perspectiva de visibilidade maior, né. O Thiago é um cara muito querido, na verdade, ele é um cara, assim, que Feira de Santana também abraça ele, porque ele, apesar de ser da cidade, ter ficado famoso, mas ele é um cara muito carismático, né, ele é um cara carismático, um cara acessível. Então, aquele evento ali foi bom, porque mostrou realmente, não só para Feira de Santana, mas pra outras pessoas que Feira de Santana existe, que existe algo para fazer em Feira de Santana. Isso foi bem interessante. Esse trabalho, inclusive, era um trabalho que a gente vinha fazendo formiguinha, só que como a gente nunca vai ter um alcance de um artista, né, a gente já tem a nossa comunidade Seamarina, a gente faz vários eventos, a gente lá da Seamar faz o Feira Jet Day, que é um evento aqui no Rio de Jacuípe, inclusive o que a gente já teve já 4 edições, não, 3 edições. Teve um que foi informal, foi um negócio mais menorzinho, eu não considero. 3 edições formalmente, tudo homologado, tudo direitinho pela capitania, que é o Feira Jet Day, que faz parceria com o Zanato. E a gente teve uma dessas aqui que a gente teve 207 embarcações, e vem gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é município. Então assim, o que é que Rafael sempre fez, na verdade? Por viver realmente, eu costumo até considerar que isso é um diferencial meu, assim, como empresário da loja. Assim, a Mayla tem uma cara Rafael, sabe. Que eu vivo o que eu vendo. Então assim, eu vivo o jet,
eu vivo a lancha, eu vivo TV, entendeu? Eu não falo de uma coisa simplesmente que a gente quer vender, a gente fala de uma coisa que a gente tem realmente Propriedade, né. propriedade, porque a gente utiliza, a gente brinca, né, esses esportes de aventura tudo, eu tenho troller, eu tenho TV, aí você vai, porque é uma coisa mesmo, linkada mesmo ao nosso lifestyle, né, e o nosso DNA lá. Então a gente sempre fez eventos, que eram eventos simplesmente porque o nosso foco em si, não é a gente vender para o cliente, o nosso foco em si é a gente criar uma conexão, Uma experiência. essa experiência, é criar essa comunidade e não simplesmente vender, é a gente mostrar para ele o que ele vai fazer com aquilo que a gente está vendendo. Então a gente tem alguns eventos que nem o Project Day, a gente fez, teve o Aqui no Mar, que teve duas edições, que o Celestão do Aquino, na verdade, que foi em feira, e teve o Aqui no Mar, que foi lá na ilha de Itaparica. Tem o Ciamar Experts, que também são eventos voltados para clientes da loja, que são eventos focados, assim, em pós-venda, então o cliente comprou embarcação conosco, comprou TV conosco, ele vai para os passeios que a gente promove, sem custo de inscrição. E inclusive, aproveitando a deixa, a gente está fazendo inclusive um agora em outubro, que é um evento que a gente está fazendo uma configuração diferente, vai sair de Salvador, Salvador, Barra Grande, Boa de São Paulo, Salvador. São 4 dias de aventura, de jet ski, toda a infraestrutura, de lancha de apoio, tudo que é o Sea Expedition. Então o que acontece? Esses eventos em si, eles fortalecem mais ainda, né, a nossa comunidade e principalmente para eles entenderem que a Seama em si, ela não é uma empresa apenas que vende embarcações, mas é uma empresa, na verdade, que ela proporciona realmente o entretenimento da maneira como é, entendeu? Você precisa: "Ah, não vou comprar o jet, vou fazer o quê?". Eu já vi pessoas inclusive que, tipo assim, chegou e depois que aproximou, não sabia, não conhecia a nossa loja e comprou, falou assim: "Rapaz, eu comprei o jet e ia vender", porque eu chegava e ia pra lá pra frente de Orides, ficava só rodando em círculo ali, não sabia pra onde ia, não sabia navegar, porque realmente, assim, a navegação em si, ele tem um pouco mais de complexidade, não é que nem um carro que você pega ali, bota o Waze e você precisa saber É locais, o tem direcionamento. tábuas de maré sobe, maré desce, onde é que passa, tem banco, locais no rio que tem pedra, então precisa realmente que você detenha um conhecimento, e esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é de multiplicação também dos conhecimentos pra gente transformar, na verdade, Ceamarenos realmente em navegantes, curtidores do off-road que conhecem propriedade, usar a máquina que eles adquiriram conosco. É, vocês prestam também, tipo, uma assessoria. Sim, 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 exatamente. Isso é muito bacana, Rafa, e trazer sua empresa hoje como realmente o que você falou, um lifestyle, né, um modo de vida que realmente as pessoas consigam entender que dá para se adequar, né, e trazer a família, porque eu vejo muitos eventos hoje, muitas aventuras que não trazem a ideia da família, e você traz muito isso de viver em família, Sim, e o que é bacana hoje para a população de Feira de Santana começar a entender que existem segmentos aqui em Feira de Santana que olham para isso. sim, E ter você hoje nessa conjuntura de entender que o teu negócio pode atribuir uma melhoria na qualidade de vida das famílias, eu acho que é o grande diferencial do que você vende, porque é a experiência que se gera. sim. Então, estamos chegando ao nosso final, queremos deixar aí nosso extremo agradecimento, mas antes disso, Rafa, fala pra galerinha aí por que que elas têm que ir lá na Cianáutica e como elas te encontram. Completando, tem uma história de venda que te marcou? Rapaz, tem algumas histórias de vendas que é bem interessante. Eu não vou falar o nome do cliente, porque até para restringir a informação, mas eu tenho um cliente e eu visitava ele como representante de medicamento, e aí quando eu saí do laboratório, a gente sempre batia o papo, falava: "Rapaz, você tem que entrar nisso aqui", eu fiquei, né, estimulando ele: "Aqui, ó, os passeios e tal". E aí foi engraçado, ele pegava, vinha perguntando, só que, tipo assim, a pessoa que não conhece em si, aí ele não tem noção de preço, né. Ele: "Rapaz, gente, tá esse valor todo mês, não sei o que". Aí eu lembro que uma vez eu estava no período de alta, final de ano a gente tem um movimento, um fluxo maior, e é normal, geralmente final de ano tem aquele carrinho da Coca-Cola, não tem? Sim, Que sim. passa na cidade. Aí ele pegou e foi levar a filha pra olhar o carrinho da Coca-Cola do Natal. E aí, quando ele passou, que ele estava passando na porta da minha loja, porque o carrinho da Coca-Cola faz um trajeto e às vezes passa pela frente da loja, passa pela frente da minha empresa. Aí ele parou e viu eu descendo lá a loja, fechando a loja, e falou: "Rapaz, fui ver aqui o negócio com a filha aqui, deixa eu dar uma olhada no jet aí". Começou a olhar, brincou comigo, falou assim: "Vê se esse cartão canta aí". De noite, são umas 19 horas mais ou menos. E aí passou o cartão e o cartão foi, só fez tchu-tchu-tchu, saiu. Eu falei: "Pronto, seja bem-vindo à comunidade". "Ah, rapaz, o cartão tá bom", ele tentou, "o cartão tá bom", e ele entrou no mundo náutico, rapaz, e assim, como você falou, Clarinha, é algo assim que a gente valoriza muito essa questão de família. Inclusive antes o jet ski era muito estereotipado.
ou pessoas, é bagunceiro, que usa, gente que e hoje não. A gente valoriza muito isso, tanto que o evento da gente, inclusive, só existe um formato, a inscrição casal, a gente foca muito nisso. E eles foram um dos casos que foram para um CMA Experience que a gente fez em Boa, Barra Grande, se encantaram, entendeu? Não tinha nenhum conhecimento, nunca tinha navegado em mar, assim, trajetos longos e se encantaram. Entendeu? Então, assim, a gente tem esse case. Tem um outro caso de um médico também que estava caminhando na Lloyd, estava caminhando e entrou, e aí tinha comprado um jet tinha pouco tempo, estava começando a gostar da brincadeira e já fez um upgrade. Teve outro caso de um bucomaxilo também, amigo da gente, muito amigo, que saiu para cortar o cabelo, e no dia que ele saiu para cortar o cabelo, no dia seguinte ele estava indo lá para Piranhas com a família. Ele entrou na loja e aí falou: "Rapaz", aí a gente conversou, dar um atendimento a ele, mostrar ele enxergou que realmente precisava daquilo, ele ligou pra mulher e falou assim: "Rapaz, eu vou fazer uma loucura, vem aqui pra ver se tu concorda". Aí a esposa ele também bem família, né, a esposa chegou lá: "Não, se você quer, tá, vamos fazer". Aí eu lembro que eu vendi um jet ski pra ele, emprestei uma carreta pra ele ir pra Piranhas, e foi o primeiro contato que ele teve com jet ski, inclusive é um parceiro da gente, que está hoje na náutica e é apaixonado, cola nos passeios, tudo, inclusive vive esse ambiente de náutica também, entendeu? Nossa, show de bola. Que massa, velho. A gente não imagina que tem tantas histórias assim, mano. Sim, sim. Cara, a gente quer te agradecer por ter aceitado participar aqui do Tirando da Chá e desejar cada vez mais sucesso para você. Sim, tá bom, obrigado. Obrigado pelo convite. Valeu, Rafa. Gratidão e tamo junto. Valeu. E é isso, pessoal. O Tirando da Chá tá ficando por aqui. A gente tem um encontro marcado na próxima quarta. Valeu! Valeu!